Valdemir, eu prometo que pago quando puder. É só essa semana. Ele olhou para o carrinho. Macarrão, arroz, feijão, uma bandeja de ovos, uma garrafa de óleo. Depois olhou para ela e riu. A senhora aparece aqui todo mês com essa história. Aqui não é caridade, dona Lourdes. 73 anos, 11 de cliente fiel. Nunca tinha pedido fiado uma vez na vida. Ela começou a devolver os itens em silêncio, um por um. O que Valdemir não viu foi o homem 3 lugares atrás na fila, de terno, guardando o celular com um olhar que não era de pena, era de decisão. Se você acha isso errado, deixa o like, porque esse erro ainda vai custar caro. Dona Lourdes chegou ao supermercado central às 9h20 da manhã, como fazia toda terça-feira faz mais de uma década. Cabelos brancos presos em coque, sandália ortopédica, o carrinho empurrado devagar. Não por fraqueza, mas porque aprendeu cedo que energia desperdiçada com pressa é energia que faz falta depois. 73 anos. Viúva há 12. Criou 2 filhos lavando roupa alheia por quase 40 anos. Quando os filhos cresceram e foram embora, ficou com um apartamento pequeno, a pensão de viúva que mal cobre as contas e o hábito de comprar naquele mercado toda semana porque era o mais perto de casa. Conhecia as atendentes pelo nome, conhecia o dono pelo nome. Naquela manhã ela pegou macarrão, arroz, feijão, 2 ovos que pediu para separar da bandeja porque não precisava de 12 e uma garrafa pequena de óleo de cozinha. Foi contando mentalmente enquanto andava pelos corredores. Sabia quanto tinha no cartão, ou achava que sabia. O que ela não sabia era que o empréstimo consignado que fez 6 meses antes para reformar o banheiro com o cano estourado, aquele que ela calculou 3 vezes antes de assinar, teve um reajuste silencioso em outubro. A parcela consumiu R$ 92 que ela não esperava perder. Sobraram R$ 4,70 na conta. A maquininha emitiu um som seco. Transação não aprovada. A caixa olhou para ela com uma expressão que não era cruel, mas também não era gentil. Dona Lourdes olhou para o fundo do mercado, onde Valdemir arrumava uma prateleira com a tranquilidade de quem é dono do próprio tempo. Ela o chamou pelo nome. Ele veio com o passo de quem está fazendo um favor enorme. Meu cartão deu um problema que eu não esperava. Ela disse com a voz firme de quem não está acostumada a pedir nada. Eu te conheço há 11 anos, Valdemir. Levo essas coisas e prometo que pago assim que eu puder. Valdemir olhou para o carrinho. 2 ovos, macarrão, óleo. Depois olhou para ela e soltou uma risada baixa, sem graça, o tipo que não é de alegria, era de impaciência. A senhora aparece aqui todo mês com essa história, ele disse, já virando o corpo para ir embora. Todo mês é uma coisa diferente. Aqui não é caridade, dona Lourdes. A senhora sabe disso. A acusação era completamente falsa. Em 11 anos, ela nunca havia pedido fiado. Nunca uma vez. Ela não gritou. Não chorou na frente de ninguém. Abaixou levemente a cabeça e começou a devolver os itens para a caixa um por um. Macarrão, arroz, feijão, os 2 ovos. A garrafa de óleo ficou por último. Ela olhou para ele por um segundo, apenas um segundo, antes de colocar de volta na esteira. Valdemir já estava caminhando para o fundo do mercado. 3 lugares atrás, na fila, Arthur Cavalcante guardou o celular no bolso. 46 anos. Fundador de uma construtora que nos últimos 8 anos cresceu o suficiente para que ele nunca mais precisasse entrar num supermercado de bairro por necessidade. Mas ele parou ali naquela manhã por acaso, com fome, vendo uma vaga de estacionamento enquanto dirigia para uma reunião. O terno era discreto, o relógio também, o tipo de riqueza que não precisa mais se anunciar. Ele viu a cena inteira, não disse nada enquanto acontecia. Quando chegou ao caixa, colocou os próprios itens no balcão.
A caixa passou tudo. Aí ele disse com a voz completamente plana, quase burocrática: "Pode chamar de volta a senhora que estava aqui." A caixa hesitou. "O senhor a conhece?" "Não." Uma pausa curta. "Mas eu conheço ele." Apontou com o queixo na direção de Valdemir. A caixa olhou para o dono, depois voltou os olhos para Arthur. E não disse mais nada. Havia algo no tom que não convidava resposta. Ela começou a passar os itens em silêncio. Dona Lourdes voltou constrangida, sem entender o que estava acontecendo. Arthur pagou as compras dela sem cerimônia, como se estivesse liquidando uma conta qualquer. Quando ela tentou agradecer com a efusão de quem não está acostumada a receber nada, ele a interrompeu com gentileza, mas de forma direta. "A senhora não precisa me agradecer. Não fiz para merecer agradecimento." Ela ficou sem saber o que fazer com aquilo. Era uma frase estranha de se receber. Ele perguntou o nome dela. Ela disse. Perguntou se ela tinha como chegar em casa. Ela disse que sim. Ele não insistiu, mas antes que ela virasse as costas, fez uma última pergunta. Casual, quase como se estivesse pensando em voz alta. "Esse empréstimo que descontou a sua conta era consignado na aposentadoria?" Dona Lourdes parou no meio do passo. "Como o senhor sabe disso?" Ele não respondeu. Disse apenas: "Cuide-se, Dona Lourdes." Ela saiu. Ele ficou parado por um momento, não olhando para a porta, mas para o balcão à sua frente, como se estivesse organizando alguma coisa que só existia dentro da cabeça dele. Então pegou o celular e ligou. Esperou 2 toques. "Aquele relatório que você me mandou semana passada." Uma pausa. "Preciso que mande de novo, agora." A pessoa do outro lado perguntou qual relatório. "Fincred." Ele desligou, pegou a sacola e saiu. O nome não significava nada para quem estava por perto. A Fincred era uma financeira de médio porte, discreta, sem escândalo público. O tipo de empresa que existe exatamente para não ser notada. O que ninguém no mercado sabia, o que Valdemir rezaria para que continuasse assim, é que Arthur conhecia esse nome havia 3 semanas. E o que ele encontrou naquele relatório ia mudar tudo. Arthur Cavalcante não era o tipo de homem que tomava decisão por impulso. As pessoas que trabalhavam com ele descreviam o mesmo traço de formas diferentes. Calculado, preciso, não esquece nada. Sua ex-sócia, numa entrevista que ele nunca comentou, disse que negociar com Arthur era como jogar xadrez contra alguém que já sabia o final 3 rodadas antes. Não era exagero, era observação. Por isso, quando chegou ao escritório naquela manhã e abriu o relatório da Fincred pela 2ª vez, não estava procurando uma confirmação emocional do que viu no mercado. Estava procurando um fato que sustentasse o que a intuição já havia sinalizado. Encontrou em 40 minutos de leitura. A Fincred era uma financeira pequena, especializada em crédito consignado para aposentados. No papel, funcionava como dezenas de outras. O cliente assinava o contrato, a parcela era descontada direto da aposentadoria todo mês, sem burocracia. Simples, acessível, seguro. Era exatamente com essa aparência que o produto era vendido nas farmácias, nas igrejas, nas associações de bairro, qualquer lugar onde aposentado fosse e confiasse em quem estava na sua frente. O problema estava no parágrafo 14º. Enterrada no meio de uma página de texto em fonte reduzida, havia uma cláusula que permitia à Fincred reajustar o valor das parcelas com base num índice interno, definido pela própria empresa, sem critério externo, sem aviso prévio ao cliente. Não era ilegal na superfície. Foi construída exatamente para não ser, mas era predatória de uma forma que Arthur reconheceu imediatamente, porque passou anos vendo esse tipo de estrutura de perto. A diferença é que antes ele estava do lado de quem construía, agora estava do lado de quem desmontava. Ele ficou olhando para aquele parágrafo por um tempo. Então, pegou o telefone e ligou para o investigador que usava quando precisava de informação rápida e confiável.
Pediu uma coisa só: quantos contratos ativos a Fincred tinha no bairro onde ficava o supermercado central, e se todos seguiam o mesmo modelo. Quanto tempo você precisa? Perguntou o investigador. 2 dias, disse Arthur. Mas se vier antes, melhor. Veio em 48 horas. Arthur leu o resultado 2 vezes antes de ligar de volta para confirmar que não havia erro. Não havia. 217 contratos ativos, todos aposentados, todos no mesmo bairro ou nos 2 bairros vizinhos, todos com a mesma cláusula de reajuste. Em pelo menos 140 casos, o reajuste já tinha sido aplicado, sem aviso, sem explicação, consumindo exatamente o que cada um deles menos podia perder. Dona Lourdes não era um caso isolado, era um padrão, cuidadoso, consistente, invisível para quem estava de dentro. Arthur fechou o relatório e ficou em silêncio. Então abriu outro arquivo, o que havia pedido 3 semanas antes, quando a Fincred apareceu pela primeira vez num levantamento de mercado rotineiro do seu departamento financeiro. Naquele arquivo havia algo que na época parecia um detalhe sem importância: a composição societária da empresa. Ele encontrou o nome de novo: Valdemir Braga. 23% de participação societária, registrada num CNPJ de fachada. Uma empresa de consultoria, cujo endereço, segundo o cadastro, era um galpão desativado na zona industrial. O dono do mercado, que riu de uma idosa de 73 anos na fila do caixa, era sócio da financeira que estava consumindo a aposentadoria dela. E de outros 216 como ela. Arthur ficou olhando para aquele nome por um longo tempo. Suspeitar de algo e ter a confirmação na tela são coisas diferentes. A suspeita gera raiva. A confirmação gera clareza. E clareza para Arthur sempre resultava numa lista de passos. Ele abriu um documento em branco e começou a escrever. O primeiro passo era falar com Dona Lourdes, não porque ela precisasse de proteção. Ele já tinha material suficiente para avançar sem ela. Era porque havia algo que ele ainda não sabia se existia, mas precisava confirmar. Aposentados organizados, com documentação própria, com histórico em mãos. Se ela guardou alguma coisa, e ele tinha a intuição de que sim, aquilo valia mais do que qualquer investigação que ele pudesse contratar. Ele foi até o apartamento dela numa quinta-feira à tarde. Ela abriu a porta com a expressão de quem não estava surpresa, mas também não estava completamente tranquila. Tinha recebido o cartão que ele deixou depois do mercado. Sabia que ele podia aparecer. Mas saber e estar pronta são coisas diferentes. Ela o fez entrar, indicou uma cadeira. Ele recusou o café num primeiro momento. Depois aceitou porque ela já estava levantando para buscar. E entendeu que recusar de novo seria uma descortesia maior do que aceitar e atrapalhar. Olhou para o apartamento enquanto ela preparava o café. Não havia nada supérfluo ali. Cada objeto tinha um lugar e uma razão. Quadros de família na parede, uma toalha de crochê na mesa, um vaso com uma planta sendo cuidada com atenção. Havia dignidade em cada canto daquele lugar, do tipo que não depende de dinheiro para existir. Ela voltou com as xícaras, sentou, olhou para ele. "Pode falar", disse ela. Não era permissão, era instrução. Arthur explicou o que havia encontrado. Usou palavras simples, sem rodeio, sem o tom de quem está revelando algo para alguém que não vai entender. Falou da cláusula no contrato, dos 217 contratos iguais, do reajuste aplicado sem aviso a mais de 100 pessoas. E falou do nome de Valdemir nos documentos da Fincred. Dona Lourdes ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio. Não o silêncio de quem está processando um choque, mas o de quem está organizando o que já sabia e encaixando o que acabou de aprender. Então se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixinha de sapato. Colocou na mesa. Dentro,
Todos os contratos, todos os comprovantes de pagamento, todos os extratos desde o primeiro mês, organizados por data, presos com clipes, com anotações à margem na letra miúda de quem aprendeu cedo que papel é a única testemunha que não some. Arthur olhou para a caixinha, depois olhou para ela. A senhora guardou tudo. Eu sempre guardei tudo, ela disse, com uma simplicidade que não era orgulho, mas era exatamente isso. Nunca sei quando vai precisar. Arthur ficou em silêncio por um momento. Acrescentou um segundo passo na lista do documento. O que ele ainda não sabia era que, do outro lado da cidade, Valdemir também estava começando a perceber que algo havia mudado. Um funcionário do cartório que passara na frente do mercado. Um nome que circulou num contexto errado. Pequenos sinais que sozinhos não significavam nada. Mas juntos começavam a formar uma imagem que ele não gostava de ver. E quando um homem acostumado a controlar tudo sente que está perdendo o controle, ele toma uma atitude. Nem sempre a atitude certa. O primeiro erro de Valdemir estava prestes a acontecer. Valdemir Braga construiu o supermercado central em 20 anos de trabalho. Começou com um armazém de fundo de quintal. Foi crescendo devagar, comprando prateleira por prateleira, geladeira por geladeira. Conhecia cada metro quadrado do lugar. Conhecia cada fornecedor pelo apelido. E conhecia, melhor do que qualquer coisa, a sensação de ter tudo sob controle. Por isso, quando essa sensação começou a rachar, ele não soube lidar bem. Os sinais eram pequenos. Um funcionário do cartório que ele conhecia de reunião passou na calçada em frente ao mercado numa manhã e desviou o olhar quando Valdemir acenou. Um contador que costumava retornar ligações no mesmo dia demorou 3 dias para responder. Nada concreto, nada que ele pudesse segurar com a mão. Mas Valdemir era um homem que sobreviveu no comércio 2 décadas, porque aprendera a ler o ambiente antes de ler os números. E o ambiente estava dizendo alguma coisa que ele não conseguia decodificar. Tentou encontrar Arthur através de contatos comuns. Deixou recado com 2 pessoas. Arthur não retornou. O silêncio foi mais revelador do que qualquer resposta teria sido. Foi então que Valdemir tomou a decisão que seu advogado, semanas depois, chamaria de o pior movimento possível numa situação já ruim. Mandou um funcionário até a casa de Dona Lourdes. O rapaz foi de carro, com uma cesta básica bem montada, um envelope com R$300 em dinheiro e um recado verbal que Valdemir havia ensaiado para soar natural, que o seu Valdemir mandava lembranças, que havia ficado preocupado com o mal-entendido no mercado e que queria resolver qualquer coisa que precisasse ser resolvida. O funcionário tocou a campainha às 2 da tarde. Dona Lourdes abriu a porta, olhou para o rapaz, olhou para a cesta, olhou para o envelope. Ficou em silêncio por um momento. Então disse, deixa tudo aqui, pode ir. O rapaz achou que ela estava aceitando. Começou a colocar a cesta no chão. Não, ela disse. Deixa tudo com você. Leva de volta. O funcionário não soube o que fazer. Repetiu o recado, dessa vez com mais detalhes, tentando explicar que o seu Valdemir queria apenas resolver. Dona Lourdes o deixou terminar. Depois disse, com a voz tranquila de quem não está com raiva, está com certeza. Diz para ele que não tem mal entendido nenhum. Eu entendi tudo muito bem. Fechou a porta. O funcionário voltou de mãos vazias. Valdemir ouviu o relato sentado na cadeira do escritório dos fundos do mercado e ficou em silêncio por um tempo que desconfortou o rapaz. Então dispensou o funcionário, pegou o telefone e ligou para o advogado. A conversa com o advogado não foi tranquilizadora. O doutor Evaristo, 22 anos de experiência, especializado em direito comercial, ouviu o relato do mercado, ouviu o relato da cesta devolvida, fez perguntas específicas sobre a relação de Valdemir com a Fincred.
Valdemir disse que era apenas um investimento pequeno, coisa de anos atrás, sem envolvimento na operação do dia a dia. O advogado ficou quieto por um momento. Valdemir, tem alguém investigando a Fincred? Não que eu saiba. Tem certeza? Tenho. Era mentira. Valdemir não tinha certeza de nada naquele momento. E o advogado, que havia aprendido a ler clientes em 2 décadas, sentiu isso na pausa antes da resposta. Não pressionou. Anotou. E encerrou a ligação com uma frase que ficou na cabeça de Valdemir pelo resto da semana. Se aparecer alguma coisa que eu deveria saber, você me conta antes que eu descubra por outro caminho. Porque do outro caminho é sempre mais caro. Valdemir desligou e ficou olhando para a parede. Do outro lado da cidade, na mesma tarde, Arthur estava numa reunião com seu departamento jurídico. A conversa era técnica, cheia de termos que não importam aqui. O que importa é o que ficou decidido no final. Para que o processo contra a Fincred tivesse força real, não bastavam documentos. Documentos eram necessários, e eles tinham de sobra com a caixinha de Dona Lourdes. Mas documentos falam para quem entende de documento. O que movia uma causa como essa para um resultado concreto eram rostos, pessoas reais, com nomes e histórias, capazes de dizer em voz alta o que aquele contrato fez com a vida delas. Ele precisava de depoentes. Pensou em Dona Lourdes imediatamente, mas foi cauteloso. Não queria pressionar alguém que já havia passado por humilhação suficiente. Voltou ao apartamento dela alguns dias depois, no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e a cidade esfriava um pouco. Ela preparou café sem perguntar se ele queria. Ele explicou a situação com cuidado. Disse que o processo seguiria de qualquer forma. A caixinha de sapato já era evidência suficiente para o início. Mas que se ela quisesse depor, ia importar. Fez questão de deixar claro que a escolha era inteiramente dela, sem pressão, sem obrigação. Dona Lourdes ouviu. Mexeu na xícara. Ficou em silêncio por alguns segundos. Não de hesitação, mas de quem está sendo honesta consigo mesma antes de responder. Falar a verdade em voz alta eu sempre soube fazer, disse ela. Desde quando isso virou opcional? Arthur quase sorriu. Eles combinaram os próximos passos. Quando ele foi embora, já era noite fechada. Dona Lourdes ficou um tempo à janela depois que o carro saiu, pensando não com medo, mas com a atenção de quem sabe que o que vem a seguir vai exigir o melhor dela. O que ela não sabia ainda era o quanto. Porque no dia seguinte, quando Arthur chegou ao escritório, havia uma mensagem no sistema interno do departamento jurídico. O advogado da Fincred havia pedido uma reunião preliminar. Queria conversar antes que qualquer documento fosse protocolado. Era o tipo de movimento que significa uma coisa só. Eles sabiam que algo estava vindo e estavam tentando controlar o tamanho do estrago antes de ser tarde demais. Arthur leu a mensagem 2 vezes. Então, respondeu com 3 palavras. Podem marcar. Quinta. A quinta-feira chegou com chuva fina e o tipo de frio que não é intenso, mas cansa. Arthur foi de carro até o escritório do advogado da Fincred, sozinho. Seu departamento jurídico havia sugerido que levasse alguém da equipe. Ele disse que não precisava. A sala de reunião era o tipo de ambiente construído para intimidar sutilmente. Mesa grande de vidro, cadeiras de couro, uma vista calculada para impressionar. Arthur chegou 5 minutos antes do horário. Pegou água, ficou em pé olhando pela janela até os outros entrarem. O advogado da Fincred se chamava Regis, 50 e poucos anos, terno cinza bem cortado, a firmeza de quem negocia desde antes do outro lado da mesa ter nascido. Entrou acompanhado de 2 assistentes com pastas. Cumprimentou Arthur com a cordialidade profissional de quem sabe que não é amigo, mas precisa parecer razoável. Sentaram. Regis abriu com uma proposta. Disse que a Fincred havia identificado algumas inconsistências nos reajustes de determinados contratos.
que havia um interesse genuíno em resolver a situação de forma transparente e justa para os clientes afetados, que estavam dispostos a revisar os valores de um lote específico de contratos, ele não disse quantos, e a oferecer uma compensação razoável. Arthur ouviu tudo sem interromper. Quando Regis terminou, ficou em silêncio por um momento. "Quantos contratos estão nesse lote específico?" perguntou. Regis ajustou levemente a postura. "Estamos ainda fazendo o levantamento completo." "Eu já tenho o levantamento", disse Arthur. 217. Todos no mesmo bairro ou vizinhança imediata. Todos com a mesma cláusula. Todos com reajuste aplicado pelo mesmo índice interno, sem aviso, nos últimos 2 anos. Silêncio na sala. Um dos assistentes começou a anotar algo. Regis não deixou transparecer nada no rosto. Era bom nisso, mas a pausa antes de responder foi longa o suficiente para dizer o que precisava ser dito. "O senhor tem documentação desse levantamento?" perguntou Regis. "Tenho", disse Arthur. "E tenho depoentes, com documentação própria, organizada, completa." Outra pausa. Regis tentou recalibrar. Falou em custos de processo, em tempo, no desgaste que esse tipo de disputa causa para todas as partes. Disse que havia um caminho mais rápido, mais limpo, que preservava a todos. Usou a palavra parceria numa frase que Arthur achou reveladora. Ninguém usa a palavra parceria numa negociação onde tem posição forte. Arthur colocou os 2 cotovelos na mesa. "Eu não estou aqui para negociar a cobertura do problema", disse com a voz completamente plana. "Estou aqui porque você pediu uma reunião e eu achei correto ouvir. O que meu departamento vai protocolar diz respeito a todos os 217 contratos, não a um lote que vocês selecionam. E vai dizer respeito a outras coisas que estão nos documentos societários da Fincred que provavelmente você preferia que não estivessem." Regis ficou quieto. Os assistentes pararam de anotar. "Se a Fincred quiser resolver isso de forma ampla e honesta, minha equipe está disponível", continuou Arthur. "Mas o prazo para isso é curto." Levantou, agradeceu a água e saiu. No carro, ligou para o chefe do departamento jurídico e disse 3 frases. Que a reunião havia confirmado o que ele suspeitava, que acelerassem a documentação dos depoentes e que estivessem prontos para protocolar na semana seguinte. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valdemir recebia um telefonema do próprio Regis. A conversa foi breve e não foi gentil. Regis disse que havia coisas nos documentos societários que precisavam ser explicadas antes que qualquer processo fosse aberto. Perguntou sobre o CNPJ da empresa de consultoria. Perguntou sobre o galpão. Perguntou, com a precisão de quem já sabe a resposta e está testando se o cliente vai mentir, se havia algum envolvimento de Valdemir na definição dos índices de reajuste. Valdemir disse que não. Regis disse que esperava que fosse verdade. Valdemir desligou o telefone. Ficou olhando para o balcão do mercado por um tempo, sem ver nada. Ao redor dele, os funcionários trabalhavam normalmente. Ninguém sabia de nada. A rotina continuava. As prateleiras continuavam cheias. Tudo parecia igual. Mas ele sentia, com a clareza incômoda de quem não pode mais se enganar, que o chão estava mudando embaixo dos pés. Naquela semana, Dona Lourdes recebeu a visita de Arthur mais uma vez. Dessa vez, ele não trouxe novidades sobre o processo. Trouxe uma pergunta. Havia outros moradores do bairro que ela conhecia com empréstimo na Fincred? Alguém que pudesse ter passado pela mesma situação e que talvez não soubesse que tinha documentação suficiente para depor? Dona Lourdes pensou por um momento. Então disse, Dona Cecília, do 5º andar. Ela me mostrou um extrato mês passado sem entender o desconto. Uma pausa. E o seu Armindo, da padaria da esquina, me contou que a aposentadoria da esposa estava curta faz 2 meses e ele não sabia explicar por quê. Arthur anotou os 2 nomes. A senhora conversaria com eles? Já devia ter conversado antes, ela disse,
com o tom de quem está se cobrando por algo que não era obrigação dela. Mas eu não sabia o tamanho disso. Agora sabe. Ela assentiu. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o lado. Não com dúvida, mas com o peso de quem entende que o que começa pequeno pode crescer mais do que a gente imagina. Quando você precisa que eu fale com eles? Quanto antes, disse Arthur. Ela levantou, pegou o casaco no cabide perto da porta e disse: então vou agora. Arthur ficou olhando para a porta fechada por um segundo. Depois, abriu o celular e atualizou a lista de depoentes. O nome de Dona Cecília, o nome do seu Armindo, e mais 2 que a equipe havia localizado durante a semana. O processo estava crescendo, e Valdemir, que havia começado aquela história rindo de uma mulher com R$ 4 na conta, ainda não sabia o tamanho exato do que estava vindo, mas ia descobrir em breve. O dia do depoimento de Dona Lourdes chegou numa manhã de terça-feira. A mesma terça-feira que ela fazia compras toda semana. Ela acordou cedo, como sempre. Tomou o café com o pão que havia sobrado do dia anterior, pensando na garrafa de óleo que havia devolvido na esteira semanas atrás. Arrumou o cabelo no coque, colocou a blusa que guardava para ocasiões importantes e ficou pronta 20 minutos antes do horário combinado. Arthur passou para buscá-la. No carro, ela ficou em silêncio durante boa parte do trajeto, olhando pela janela com a expressão de quem não está com medo, mas está levando a sério. Quando faltavam uns 10 minutos para chegar, ela disse, sem virar o rosto da janela: você acha que eles vão tentar me confundir? O advogado deles vai tentar, sim, disse Arthur sem rodeio. Ela assentiu devagar. Tá bom, eu só precisava saber. A sala onde o depoimento aconteceu era menor do que a de reunião onde Arthur havia estado dias antes. Mesa comprida, cadeiras em volta, um gravador no centro. O advogado da Fincred, o mesmo Regis do terno cinza, estava de um lado com os 2 assistentes, Arthur e seu advogado do outro. Dona Lourdes sentou na cabeceira, como foi indicado, colocou as mãos sobre a mesa e esperou. Regis começou com perguntas simples. Nome, idade, endereço, há quanto tempo era cliente da Fincred? Dona Lourdes respondeu tudo com calma e precisão. Então ele foi afunilando. Quando percebeu o reajuste, tinha certeza de que não havia sido avisada? Havia alguma possibilidade de que ela tivesse assinado algum documento de atualização contratual sem ler com atenção? Dona Lourdes esperou a pergunta terminar completamente. Então disse: eu li o contrato 3 vezes antes de assinar. Li com óculos, com uma caneta na mão e li de novo no dia seguinte. Tenho anotado na margem do meu caderno o valor de cada parcela que eu esperava pagar, do primeiro ao último mês. Se o senhor quiser, posso dizer de cor. Regis não pediu que dissesse de cor. Ela falou por 40 minutos. Data por data, parcela por parcela. Cada ligação que havia feito para a central da Fincred, tentando entender o reajuste, ela tinha anotado a data, o horário e o nome do atendente quando conseguia. Cada vez que transferiram para outro ramal. Cada vez que a ligação caiu e ela teve que ligar de novo. Cada mês em que o valor descontado foi diferente do que o contrato original dizia e de quanto foi a diferença. Não havia raiva na voz dela. Não havia choro estratégico nem drama calculado. Havia fatos na sequência certa, com a precisão de quem guardou tudo na memória porque não tinha impressora em casa para guardar cópia de tudo, então o que não cabia na caixinha de sapato foi para a cabeça. Regis pediu a primeira suspensão depois de 18 minutos. Saiu com os assistentes para o corredor. Voltou 7 minutos depois com uma linha de questionamento diferente. Tentou explorar se ela havia conversado sobre o contrato com alguém que pudesse ter influenciado a interpretação dela, se Arthur havia sugerido o que dizer, se ela havia recebido orientação prévia sobre as respostas. Dona Lourdes olhou para ele com uma expressão que não era ofensa, era paciência. Eu tenho 73 anos, disse ela.
Criei 2 filhos sozinha, lavei roupa alheia por 4 décadas e nunca precisei que ninguém me dissesse o que pensar. O senhor quer saber o que eu sei ou quer continuar tentando achar um jeito de não acreditar em mim? O advogado de Arthur registrou um pequeno sorriso que controlou rápido. Regis pediu a 2ª suspensão. A 3ª veio perto do final, quando Dona Lourdes apresentou a anotação específica de uma ligação em que o atendente da Fincred havia confirmado verbalmente que o reajuste havia sido aplicado, mas não conseguiu explicar com base em quê. Ela tinha a data, tinha o horário e tinha o primeiro nome do atendente porque havia perguntado e anotado na hora. Quando terminou, o silêncio na sala tinha um peso diferente do que tinha quando ela entrou. Arthur não disse nada enquanto saíam. Só quando chegaram ao carro e ela colocou o cinto, ele disse: "A senhora foi extraordinária lá dentro." "Eu só disse a verdade," ela respondeu, com a naturalidade de quem não entende por que isso seria extraordinário. Ele não respondeu. Ficou um momento com a chave na mão antes de dar partida, pensando numa coisa que não disse em voz alta, que havia muita gente capaz de dizer a verdade, mas poucas com a disciplina de tê-la organizada daquele jeito, na ponta da língua, sem hesitação, sem ser abalada por pressão. O que Arthur não sabia ainda era que naquela mesma tarde, enquanto ele deixava Dona Lourdes em casa e voltava para o escritório, Roberto, o filho que morava há 40 minutos, havia recebido uma mensagem de um primo comentando que o nome da mãe estava circulando em documentos ligados a um processo contra uma financeira. Roberto leu a mensagem em pé no estacionamento da empresa onde trabalhava. Leu 2 vezes. Ficou olhando para o celular por um momento. Então foi para o carro, deu a partida e foi direto para o apartamento da mãe. Quando Dona Lourdes abriu a porta e viu a expressão do filho, entendeu imediatamente que a conversa não ia ser fácil. Deixou ele entrar, fechou a porta e esperou. Roberto não perdeu tempo. "Mãe, o que está acontecendo?" Dona Lourdes fechou a porta, foi até a cadeira de sempre e sentou. Indicou o sofá para Roberto. Ele não sentou. Ficou de pé, o que ela reconheceu como sinal de que ele estava mais nervoso do que queria mostrar. Ela contou tudo, sem pressa, sem drama, na mesma sequência em que havia contado para Arthur semanas atrás. O empréstimo, o reajuste que ninguém explicou, os R$ 4 na conta, o mercado, a risada de Valdemir, o homem na fila que pagou as compras e foi fundo no assunto. Os 217 contratos, a caixinha de sapato, o depoimento daquela manhã. Roberto ouviu de pé, os braços cruzados, a expressão fechando progressivamente enquanto ela falava. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um segundo. Então, "A senhora não podia ter me contado antes de virar isso tudo?" "Eu não queria te preocupar. Não queria me preocupar." Ele repetiu a frase com um tom que não era de pergunta. "Mãe, meu nome está ligado a isso agora. Aparece para conhecidos meus. Eu tenho uma posição no trabalho, tenho uma reputação. As pessoas vão achar que... Roberto!" A voz dela não foi alta, foi firme. "Eles pegaram o dinheiro da minha comida. Eu fiquei com R$ 4 na conta. R$ 4. Ele abriu a boca, fechou. "Eu tentei resolver sozinha," continuou ela. "Liguei para a central deles 6 vezes. 6 vezes, Roberto. E cada vez alguém transferia para outro ramal ou a linha caía. Não tinha como resolver sozinha. Mas podia ter me ligado." "Para quê? Para você se sentir mal por não ter como ajudar? Você tem sua vida, seu trabalho, seus problemas. Eu não ia jogar isso em cima de você." Silêncio. Roberto descruzou os braços, ficou olhando para o chão por um momento, e Dona Lourdes conhecia o filho o suficiente para saber que era o silêncio de quem está processando alguma coisa que não quer admitir. Então ele disse, mais baixo agora: "E esse homem, esse Arthur, a senhora o conhece direito?" "Conheço o suficiente."
Mas ele apareceu do nada, mãe. Você não acha estranho? Ele viu o que aconteceu no mercado e achou errado. Ela o olhou com calma, igual qualquer pessoa decente teria achado. Roberto ficou quieto de novo. Então, com a voz que já não era de acusação, mas ainda estava longe de ser de paz: se aparecer o nome da nossa família em algum lugar que cause problema para mim no trabalho, Roberto... Ela esperou ele olhar para ela. Se você tem vergonha do que aconteceu comigo, a vergonha é sua, não minha. Eu não fiz nada errado. Eles fizeram. Ele não respondeu. Saiu sem bater a porta, mas sem se despedir direito também. Ela ouviu o elevador. Ficou sentada por um momento no silêncio do apartamento, não com raiva, mas com o peso específico de quando um filho decepciona de um jeito que dói mais do que briga. Naquela mesma noite, ela ligou para Marcos, o filho em Curitiba. Não para contar sobre Roberto. Ela não fazia isso, não colocava um filho contra o outro. Ligou porque sentiu vontade de ouvir a voz dele. Contou o que havia acontecido no depoimento, resumido, sem o drama todo. Marcos ouviu com atenção. Fez perguntas, não julgou. No final da ligação, depois de um silêncio curto, ele disse: Mãe, eu vou aí no fim de semana. Ela não disse que estava esperando isso. Disse apenas que ia fazer o frango assado que ele gostava. Enquanto Dona Lourdes dormia naquela noite, com o peso da conversa com Roberto ainda no peito, do outro lado da cidade, Valdemir estava acordado, sentado na mesa da cozinha de casa, com o relatório que o próprio advogado Regis havia mandado por e-mail depois do depoimento. Leu 2 vezes. A terceira vez, não conseguiu terminar. O depoimento havia sido mais sólido do que qualquer pessoa do lado da Fincred havia esperado. Os documentos da caixinha de sapato de Dona Lourdes, somados ao levantamento dos 217 contratos que Arthur havia construído, formavam uma estrutura que o advogado descreveu no e-mail com uma frase que Valdemir ficou relendo. Difícil de atacar sem aumentar a exposição. Ele leu essa frase mais 3 vezes. Então, tomou uma decisão que veio da parte mais desesperada dele. A parte que ainda achava que dinheiro resolve o que dinheiro causou. Ligou para um contato. Pediu o endereço residencial de Dona Lourdes. O contato disse que já tinha, era o mesmo do depoimento. Valdemir disse que ia aparecer lá pessoalmente. O contato perguntou se ele tinha certeza. Valdemir disse que sim. Na manhã seguinte, antes de sair de casa, ele foi até o cofre do escritório e pegou um envelope. Contou o dinheiro com cuidado. Era um valor que ia doer, mas menos do que o processo ia doer se continuasse. Colocou no bolso interno do casaco. O que ele não sabia, o que ninguém havia contado para ele, porque ninguém sabia ainda, era que Dona Lourdes havia recebido um conselho semanas atrás. A neta mais velha, 22 anos, tinha o hábito de ligar de vez em quando com dicas práticas que a avó às vezes entendia e às vezes não. Numa dessas ligações, depois de ouvir a história do mercado, a neta havia dito: Vó, se alguém vier te oferecer alguma coisa ou te pressionar por causa disso, grava antes de abrir a porta. Qualquer celular faz isso. Dona Lourdes havia anotado a instrução no mesmo caderno onde anotava os nomes dos atendentes da Fincred e praticado 2 vezes para não errar na hora. Valdemir tocou a campainha às 10 da manhã. Ela gravou antes de abrir. Valdemir entrou com um envelope no bolso e a expressão de quem ensaiou o que ia dizer. Dona Lourdes o deixou entrar porque queria ouvir o que ele tinha a dizer. Não por fraqueza, não por confusão, mas pela mesma razão que havia anotado cada nome de atendente e cada data de ligação. Ela precisava que tudo ficasse registrado do jeito certo. Ele sentou na cadeira que ela indicou. Olhou para o apartamento, depois para ela. Começou com uma aproximação, o tom de quem quer soar razoável. Disse que havia pensado muito, que lamentava o que havia acontecido no mercado, que não era aquele tipo de pessoa.
Dona Lourdes ouviu sem interromper, com as mãos no colo, o rosto neutro. Então, ele colocou o envelope na mesa. Disse que havia um valor ali que cobria o que ela havia perdido com o reajuste, mais uma compensação pelo transtorno. Que havia uma carta junto, simples, só confirmando que a questão estava resolvida entre eles e que ela não tinha mais nada a reclamar. Não precisava de advogado, não precisava de processo, não precisava de mais nada. Era simples, rápido, e ela ficava com o dinheiro na hora. Dona Lourdes olhou para o envelope por um momento. Depois olhou para ele. Seu Valdemir, o senhor sabe que eu tenho um celular, né? Ele não entendeu. Minha neta me ensinou a gravar áudio antes de começar a falar com gente de empresa. Ela disse, vó, quando alguém vier te oferecer alguma coisa, grava antes de abrir a porta. Valdemir olhou para a mesa. O celular estava ali, tela ligada, o gravador rodando. Ele pegou o envelope, levantou, saiu sem dizer mais nada. Dona Lourdes ficou sentada por um momento depois que a porta fechou. Não havia satisfação exagerada no rosto dela. Havia a serenidade tranquila de quem fez o que precisava ser feito. Então pegou o celular, encerrou a gravação e mandou o arquivo para o número que Arthur havia deixado salvo com o nome Advogado Urgente. O áudio chegou ao escritório de Arthur naquela tarde. O advogado ouviu uma vez, pausou, ouviu de novo. Então ligou para Arthur e disse 4 palavras. O caso mudou de tamanho. A tentativa de Valdemir de pressionar uma testemunha para retirar depoimento e assinar um termo de quitação transformou o processo numa esfera que ele não tinha mais como controlar sozinho. O advogado Regis foi comunicado. A conversa entre os dois, segundo pessoas próximas, não foi agradável. O que veio depois não chegou com explosão. Veio com o peso acumulado de coisa que desmorona devagar, o tipo que não faz barulho, mas não deixa saída. A Fincred, diante do volume de documentação e do número de depoentes, que havia crescido para 11 pessoas além de Dona Lourdes, todas com histórico organizado, propôs um acordo coletivo antes que o processo fosse a julgamento. O acordo revertia todos os reajustes abusivos para os 217 contratos afetados. Devolvia os valores cobrados a mais nos últimos 2 anos e pagava indenização a todos os depoentes. O nome de Valdemir Braga apareceu nos documentos do acordo como sócio da empresa. Aquilo que ele havia construído com tanto cuidado para não aparecer, apareceu de uma vez em papel timbrado com firma reconhecida. Ele perdeu a participação societária numa negociação que o advogado chamou de o melhor acordo possível, com a voz de quem sabia que era o menos ruim. O mercado não fechou por decreto, não precisou. O bairro soube, e bairro tem memória longa. Os clientes foram saindo devagar, não todos de uma vez, mas o suficiente para que as prateleiras que antes transbordavam começassem a ter espaço sobrando. Valdemir continuou abrindo todo dia, continuou arrumando as prateleiras, mas o rosto de quem é dono do próprio tempo havia sumido. Roberto voltou ao apartamento da mãe 3 semanas depois do acordo. Não ligou antes, simplesmente apareceu, numa tarde de sábado, com uma sacola de pão e queijo que sabia que ela gostava. Ela abriu a porta, viu a sacola, deixou ele entrar sem comentar. Ele não pediu desculpa com palavras. Entrou, sentou, ficou. Às vezes é isso que um pedido de desculpa parece quando vem de quem tem dificuldade de dizê-lo em voz alta. Marcos chegou de Curitiba no domingo seguinte. Ficou 3 dias. Dormiu no sofá sem reclamar, ajudou a trocar uma lâmpada que estava queimada faz meses. Almoçou com ela 2 dias seguidos, sentado naquela mesinha pequena da cozinha. Os 3 filhos não precisaram ter uma conversa grande sobre o que havia acontecido. Algumas coisas se resolvem sem discurso, com presença, com tempo, com a disposição de simplesmente estar. Arthur foi ao apartamento de Dona Lourdes uma última vez,
Numa tarde de semana comum, sem pauta, sem assunto urgente, ela preparou café. Ele aceitou sem hesitar dessa vez, sentou na mesinha da cozinha e ficou em silêncio por um momento olhando pela janela pequena que dava para o corredor do prédio. Ela perguntou do jeito direto que só os velhos têm, sem preparação e sem cerimônia. Por que o senhor fez tudo isso? Arthur ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem não quer responder. Era o de quem está chegando numa resposta que carrega peso. Minha mãe morreu sem que ninguém fizesse, disse ele por fim. Dona Lourdes não respondeu. Não perguntou mais nada. Levantou, pegou a cafeteira e colocou mais café na xícara dele. Às vezes, a resposta certa não é uma palavra. É um gesto pequeno que diz: eu ouvi, eu entendi, pode ficar. E ele ficou. No fim, não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade e sobre quem escolhe não ignorar. Se essa história te tocou, deixa o like. Isso ajuda ela a chegar em mais gente. E me diz nos comentários, você teria feito o mesmo que ele?